Olá, façamos a leitura dos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Primeiras Crônicas, da Bíblia Sagrada. Capítulo 5. Os descendentes de Ruben. No caso dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo primogênito, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, porque ele tinha profanado a cama de seu pai, de modo que não foi registrado em sua genealogia o direito da primogenitura. Mas, embora Judá tenha se sobressaído aos seus irmãos e o chefe tenha saído dele, o direito de primogenitura foi dado a José. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Hanoque, Palu, Hezron e Carmi. Os filhos de Joel foram Semaías, pai de Gog, pai de Simei, pai de Mica, pai de Reaías, pai de Baal, pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Os seus irmãos, por ordem de suas famílias, quando se registrou a genealogia, foram o chefe Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou do Aroé até o Nebo e Baal-Meon. Ele habitou também ao leste, até a divisa com o deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado tinha se multiplicado na terra de Gileade. No reinado de Saul, lutaram contra os Hagarenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Os descendentes de Gade. O povo de Gade vivia ao lado deles, na região desde Bazã até Salca. Joel foi o chefe e Safã o segundo. Os outros, Janai e Safate, ficaram em Bazã. Seus 7 irmãos, por ordem de suas famílias paternas, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Ziá e Eber. Esses foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaraoa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Buzu. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, chefe das famílias paternas. Eles habitaram em Gileade, em Bazã, e nos seus povoados, e também até os limites dos arredores de Saron. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias, no reinado de Jotão, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, rei de Israel. Guerra das tribos transjordânicas. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham 44.760 guerreiros que saíam para lutar. Eles levavam escudo e espada, atiravam com arco e eram hábeis na guerra. Lutaram contra os Hagarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab. Foram ajudados contra os Hagarenos, os quais foram entregues em suas mãos, com todos que estavam com eles, porque clamaram a Deus em plena batalha, e ele os atendeu porque confiaram nele. Glória a Deus, aleluia. Eles levaram 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos do rebanho dos Hagarenos e também 100.000 cavalos. Pois muitos caíram mortos, porque a batalha era de Deus. Depois disso, ficaram morando no lugar deles até o cativeiro. A idolatria transjordânica e sua punição. A meia tribo de Manassés habitou naquela terra e se multiplicou, desde Bazã até Baal-Hermon, até Senir, o monte Hermon. Esses foram os chefes de suas famílias: Éfer, Ize, Eliel, Azierel, Jeremias, Rodavias e Jadiel, guerreiros famosos e chefes de suas famílias. Mas eles pecaram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, povos que Deus destruíra de diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou o espírito de Pul, rei da Assíria, isto é,
o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os levou para Hala, Rabor, Hará e para o rio Gozã, onde estão até o dia de hoje. Os descendentes de Levi, capítulo 6, do livro de 1 Crônicas. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Rebom e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abizua. Abizua gerou Buqui. Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Maraiote. Maraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimás. Aimás gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que exerceu o sacerdócio no templo que Salomão edificou em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. Seraías gerou Zeozadoc. Zeozadoc foi levado preso quando o Senhor levou em cativeiro Judá e Jerusalém, por intermédio de Nabucodonosor. Esses foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Relbom e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses são os clãs dos levitas, segundo as famílias de seus antepassados. De Gerson, Libni, pai de Jaate, pai de Zima, pai de Joá, pai de Idom, pai de Zerá, pai de Jear, Terai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, pai de Corá, pai de Assi, pai de Elcana, pai de Ebiasaf, pai de Assi, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, pai de Saul. Os filhos de Elcana foram Amazias e Aimote, pai de Elcana, pai de Zofai, pai de Naate, pai de Eliabe, pai de Jeorão, pai de Elcana. Os filhos de Samuel foram Joel, seu primogênito, e Abias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali, pai de Libni, pai de Simei, pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Hagrias, pai de Asaías. Os cantores levitas. Esses foram os que Davi designou para dirigir o canto do templo do Senhor, depois que a arca foi colocada ali. Eles ministravam com cânticos diante do tabernáculo, da tenda da congregação, da revelação, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém, e exerciam seu ministério de acordo com as normas. Esses eram os que serviam ali com seus filhos. Dos coatitas, Remão, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf ficava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etá, filho de Zima, filho de Simiei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. À esquerda ficavam seus irmãos, os filhos de Merari, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semé, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram designados para todo o serviço do tabernáculo do templo de Deus. Os sacerdotes levitas. Mas Arão e seus filhos ofereciam os sacrifícios sobre o altar do holocausto,
e o incenso sobre o altar do incenso, para todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação a favor de Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Esses foram os filhos de Arão: Eleazar, pai de Finéas, pai de Abissua, pai de Buqui, pai de Uzi, pai de Zeraías, pai de Merá e Meraiote, pai de Amarias, pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimás. As habitações dos levitas. São estes os lugares que eles habitaram dentro do seu território. Os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque lhes caiu a primeira sorte. Receberam Hebron na terra de Judá e os campos ao redor. Mas os campos da cidade e os seus povoados foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão foram dadas as cidades de refúgio: Hebron, Líbna e seus campos, Jati, Estemô e seus campos, Ilém e seus campos, Debi e seus campos, Asa e seus campos, Bet-Semes e seus campos, e da tribo de Benjamim, Geba e seus campos, Alemete e seus campos, Anatote e seus campos. As suas cidades foram 13, conforme suas famílias. Mas os filhos de Coate, os restantes da família da tribo, receberam por sortes 10 cidades da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson, de acordo com as suas famílias, receberam 13 cidades das tribos de Isacar, Asser, Naftali e Manassés em Bezã. Os filhos de Merari, de acordo com as suas famílias, receberam por sortes 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulun. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades e seus campos. Deram-lhes essas cidades que são mencionadas por nome da tribo dos descendentes de Judá, da tribo dos descendentes de Simeão e da tribo dos descendentes de Benjamim, por sortes. Algumas das famílias dos coatitas receberam cidades nos territórios das tribos de Efraim. Deram-lhes as cidades de refúgio, Siquém e seus campos, na região montanhosa de Efraim, como também Jezé e seus campos, Jocmeão e seus campos, Bet-Haron e seus campos, Aijalon e seus campos, e Gate-Ribon e seus campos. Da meia tribo de Manassés deram Aner e seus campos, e Bileã e seus campos, aos restantes da família dos coatitas. Aos filhos de Gerson deram Golã em Bazã e seus campos, e Astarote e seus campos, que pertenciam à família da meia tribo de Manassés. Da tribo de Isacar, Quedes e seus campos, Derate e seus campos, Daberate e seus campos, Ramote e seus campos, e Anem e seus campos. Da tribo de Assé, Massal e seus campos, Abdon e seus campos, Rucoque e seus campos, e Reobe e seus campos. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, e seus campos, Ramon e seus campos, e Quiriataim e seus campos. Ao restante dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulun, Rimonon e seus campos, Tabor e seus campos, e da tribo de Ruben, do lado oriental do Jordão, a leste de Jericó, deram Bezer, no deserto, e seus campos, Jaza e seus campos, Quedemote e seus campos, e Mefaate e seus campos. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade, e seus campos, Manaim e seus campos, Resbom e seus campos, e Jazé e seus campos. Capítulo 7. Os descendentes de Isacar. Os filhos de Isacar foram 4, Tolá, Pua, Jazube e Sinon. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Seamuel, chefes das suas famílias, da linhagem de Tolá. O número de seus guerreiros durante o reinado de Davi era de 22.600. O filho de Uzi foi Isarias, e os filhos de Isarias foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes. Eles tinham entre seus descendentes, de acordo com suas famílias, 36.000 homens preparados para a guerra, pois tiveram muitas mulheres e filhos.
todos os homens descendentes de Isacar eram 87.000 guerreiros, valentes, de acordo com o registro das genealogias de Benjamim. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael. Os filhos de Belá foram 5 chefes de famílias: Ezobom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, de acordo com o registro de suas genealogias. Eram 22.034 guerreiros. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abdias, Anatote e Alemete. Todos esses foram filhos de Bequer. Esses foram registrados em suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes de suas famílias, em número de 20.200 guerreiros. Os filhos de Gediael foi Bilá, e os filhos de Bilá foram Jeus, Benjamim, Eude, Queananã, Zetã, Tarsis e Aizaiel. Todos os descendentes de Gediael, segundo os chefes de suas famílias, foram 17.200 guerreiros preparados para a guerra. Supim e Rupim também eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aé, de Naftali. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Gunim, Jezé e Salum, descendentes de Bila. De Manassés. Os filhos de Manassés foram Asierrel, que teve com a sua mulher, e Maqui, pai de Gileade, que teve com a sua concubina da Síria. Maqui tomou por mulher Maacã, irmã de Rupim e de Supim. O segundo se chamava Zeloféade, e Zeloféade teve apenas filhas. Maacá, mulher de Maqui, teve um filho e o chamou de Pérez. Seu irmão chamava-se Séres, e seus filhos foram Ulão e Raquém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Sua irmã, Ramolequete, teve Isode, Abiezer e Maclá. Esses foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. De Efraim. Os filhos de Efraim foram Sutela, pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleadar, pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela, Iezer e Eliade, aos quais os homens de Gate, naturais da terra, mataram quando tentaram roubar o seu gado. Efraim, seu pai, ficou muito tempo de luto e por isso seus irmãos vieram consolar. Depois ele se deitou com sua mulher, ela engravidou e teve um filho, a qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua família. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Haron, a baixa e a alta, como também Alzem Será. Seu filho foi Refa, pai de Recefe, pai de Tela, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, pai de Eliasama, pai de Num, pai de Josué. As suas propriedades e as suas habitações foram Betel e os seus povoados, e ao oriente, Naarã, e ao ocidente, Jessé e os seus povoados, e Siquém e os seus povoados, até Gaza e os seus povoados. Da região dos descendentes de Manassés, Bet-Seã e os seus povoados, Tanaque e os seus povoados, Megido e os seus povoados, Idó e os seus povoados. Nesses lugares habitaram os descendentes de José, filho de Israel. De Assé. Os filhos de Assé foram Imná, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias foram Heber e Malquiel. Esse foi o pai de Birrazivite. Heber foi o pai de Jafilete, Somé, Rotão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jafilete foram Passaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jafilete. Os filhos de Semé foram Aí, Roga, Jeubá,
e Arã. Os filhos de seu irmão Helen foram Zofá, Imna, Zeles e Amal. Os filhos de Zofá foram Suá, Harnefe, Sual, Beri e Ina, Bezé, Rode, Samá, Silsa, Iltrão e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ulá foram Ará, Raniel e Risa. Todos esses foram descendentes de Assé, chefes de famílias, homens selecionados e valentes, líderes dos chefes. Eram 26.000 homens registrados em suas genealogias para o serviço militar. Bem, assim encerramos os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Continuamos em clamor pelo fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Senhor. Ó Pai, entra com misericórdia, leva um fim a esse conflito, Pai. Tem misericórdia daquelas pessoas que estão ali sofrendo tanto, meu Pai. Ó Senhor, todas as forças do inimigo que estão comandando essa terra sejam destruídas no mundo espiritual, Senhor, pelos teus anjos, Pai, pelos seus anjos. Assim como Daniel clamou, não foi o Senhor mandou o anjo atender as orações dele, mas esse anjo foi impedido pelo príncipe da Pérsia, que nesse mundo de hoje representa também o que está acontecendo na Rússia, Pai. Então, o Senhor me enviou anjos, não foi? Anjos para combater essas hostes espirituais, e a bênção chegou na mão de Daniel, assim como a bênção vai chegar nesses países. Que haja paz entre as nações. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.